Pegando o mercado de recebíveis em geral, aqui estou falando de duplicata, estou falando de CPRs, estou falando de tudo. Dos 10 trilhões de reais que as empresas faturam no Brasil, a gente tem cerca de 7 trilhões de reais que são recebíveis que as empresas têm, né? Seja empresas produtoras, né, que são as vendas a prazo, venda de serviço, seja empresas de varejo, que são os cartões de crédito, que tem mais outros 2 trilhões aí disponíveis. Quando a gente olha a utilização desses ativos como garantias, a gente vê que do estoque de aproximadamente 400 bilhões de reais que a gente tem de concessão de crédito a empresas, no modo livre, né? Estou excluindo aqui crédito rural e todo o crédito direcionado, eles utilizam cerca de 3 trilhões de reais dos recebíveis disponíveis. E, portanto, né, fazendo uma conta de aritmética simples, a gente teria sobrando ainda, teoricamente, 4 trilhões de reais por ano gerados de garantias para uso em crédito e que poderia triplicar, a grosso modo, aí, o volume de crédito oferecido para as empresas. Quando a gente olha pelo lado da oferta de crédito, a gente vê o seguinte: os bancos têm capital sobrando. Então, se fosse fazer crédito, né, só crédito, a gente teria cerca de 2 trilhões de reais aí disponíveis para fazer crédito. Então, a pergunta é essa, né? O produtor precisa do crédito, o banco e os outros financiadores têm recursos para emprestar e apetite, e tem fartura de recebíveis para usar em garantia. E por que não desenvolve, né? Aqui eu entrando um pouco na registradora, eu trouxe assim no princípio, né, como é que ela surgiu no Brasil, né? Nos anos 90, no começo dos anos 90, né, a gente estava com um cenário horroroso do mercado bancário, vários bancos com problemas. E aí o Banco Central, numa iniciativa de melhorar a capacidade de supervisão dele, montou, né, deu um suporte para criar esse mecanismo para auxiliá-lo na supervisão. Então, aí surge a registradora. Quando a gente olha assim, um grande teste para esse mecanismo novo foi em 2008. Né? A gente teve a maior crise financeira global. No Brasil, né, isso pouca gente fala, pouca gente sabe, a gente obviamente teve problemas, né? Só que, do ponto de vista do Banco Central do Brasil, ele agiu com uma precisão a tal ponto que a gente terminou essa crise com o Banco Central, em menos de uma semana depois que ela iniciou mais forte, sabendo com quem estava o risco, com que bancos que estavam os riscos, com que empresas, de forma que ele conseguiu agir muito pouco e muito minimalista, mas de um jeito que acalmou o mercado muito rapidamente aqui no Brasil. Então, o que aconteceu depois disso? Né? O mundo começou a copiar, perseguir o modelo brasileiro. Né? Então, você vai ouvir por aí os grandes bancos centrais do mundo criando as figuras dos Trade Repositories, que é para essa função aqui que a gente colocou agora há pouco. E no caso do Brasil, como a gente já tinha superado essa etapa, a gente foi para o passo 2, que é novos usos para a registradora, além de supervisão pelo Banco Central do Brasil, que é o que eu vou falar agora. Então, quando a gente pega 2015 ou 2016, né, a gente estava numa época, a gente está recuperando ainda, mas na época a gente estava com provavelmente o vale, né, da crise de crédito, e mais ou menos contemporâneo com o surgimento da CERC, que é uma iniciativa de dois, vamos dizer, loucos, né, que resolveram montar um negócio para competir com a B3, que é uma empresa grande, mas muito ajudados pelas reformas microeconômicas que vieram em seguida. Todo esse movimento microeconômico de regulação e de legislação acabou trazendo uma nova função aí, social para a registradora, que basicamente tem 3 pilares aqui. Né? O objetivo é democratizar o acesso à informação por agentes de mercado. Tem uma questão de controlar a qualidade e a propriedade dos ativos. E tem uma questão formal, né, de ajudar na formalização, então, para dar para a constituição de ônus e gravames, por exemplo, isso hoje em dia se passa já no ambiente da registradora. Então, no mercado de crédito, a gente vê alguns atores que anteriormente não se dedicavam a empresas e que passaram a se dedicar. Então, de três empresas que apareceram na mídia, cada um de um segmento. Então, o BTG, que é um banco médio, grande, que nunca entrou no mercado de pequenas e médias empresas, ele decidiu entrar através dos recebíveis. A XP também anunciou a entrada dela no mercado de financiamento a pequenas e médias empresas. Nubank, que se especializou em pessoas físicas, ele decidiu também entrar no mercado de pessoas jurídicas pequenas, microempresas, na verdade. Do lado vamos dizer, da maior oferta, né, mesmo com toda a jornada por percorrer ainda, a gente tem já novidades boas. Quer dizer, a gente já tem os FDIC, eles eram 25 bilhões em 2017, hoje a gente está falando de mais de 120 bilhões de crédito concedido por esses membros de mercado.
Tem um grande gestor de fundos que alega ter mais de 80 bilhões de reais para conceder para transações que envolvam recebíveis. E, por fim, tem um grande banco, né? Então a Febraban está representada aqui, que já também declarou que pretende triplicar o volume de crédito concedido para pequenas e médias empresas. E tudo isso com base no novo arcabouço regulatório, legal e nas figuras das registradoras. Grosso modo, né, eu acho que o uso da registradora que a gente tem visto hoje é no sentido de da registradora ser um elemento eficiente e democrático de acesso aos dados para fazer crédito, tá? Sem perder a sua capacidade ela ainda está sob a supervisão do Banco Central com toda a segurança que a gente precisa ter na economia.